cabeça que filho meu não vai ter vida fácil porque eu não tive a vida fácil, eu sei que essa é a sentença de que eu não tenho que ser mãe. Eu tinha os melhores materiais escolares, eu tinha as melhores roupas. Minha infância foi muito feliz, obviamente que tiveram faltas, mas assim, amor, fiz 18 anos, vai buscar o seu. Esse assunto surgiu em uma conversa que eu tava tendo com uma amiga minha, conversando sobre filho, e eu falei com ela o seguinte: caramba, eu tenho que trabalhar muito pra eu dar uma vida muito boa pro meu filho, ou pros meus filhos. E é muito engraçado, porque do mesmo jeito que eu me assustei ela dizer que não daria vida mansa pro filho porque ela não teve vida mansa, ela também se assustou em me ouvir dizer que eu quero trabalhar. Eu acho que existem vários aspectos dessa conversa que podem guiar o nosso olhar, inclusive. Um desses aspectos é um lado mais ético-humanitário, né? Com aspas, humanitário, que é aquela coisa de, bom, eu tenho um filho, esse filho é uma pessoa, né? É legal conseguir ter uma relação em que a educação não se faz através de dificuldades artificiais que eu imponho sobre ele para ele se fuder igual eu me fudi. Aqueles papos, né, de quando eu era mais novo, meu pai me espancava, eu só tô te dando uns tapinha, tô facilitando. Que remete demais a um olhar da realidade em que o sofrimento é uma virtude que constrói caráter. Mas que porra de caráter é esse que só vai ser construído na base da porrada, hein? Porque além do caráter, outra coisa é construída, né? Que é uma sociabilidade baseada na violência. Ou baseada na dificuldade. E aqui eu não tô falando de dificuldade aquela que a gente enfrenta porque não tem como não enfrentar. Aqui eu estou falando de uma percepção que todo mundo tem, que é quando a dificuldade ela é artificialmente colocada justamente para minar possibilidades de se conseguir viver uma vida um pouco mais fácil. Entende a diferença da coisa? Uma coisa é uma dificuldade que ela existe e é necessário lidar com ela e superá-la e ela está lá. Outra coisa é uma percepção que é muito comum e fácil de se ter, que é as pessoas que são os meus cuidadores estão dificultando de propósito minha vida. E é interessante porque aqui a gente pode saltar para o segundo ponto, né? A transformação geracional de uma família, de conseguir ter uma condição de vida um pouco melhor e tudo mais, não acontece com a reprodução das mesmas dificuldades. Pelo contrário, essa transformação, essas microascensões que acontecem ao longo da vida de uma família, por exemplo, que tem o vô, pai, mãe, filhos, daí tem os filhos dos filhos e por aí vai, etc, etc. Essa é uma transformação que acontece por escadinha, um subindo nos ombros do outro. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E esse subir nos ombros é justamente a facilidade, ou seja, é evitar criar esses problemas artificiais que servem para criar caráter. É claro que aqui eu estou indo para um ponto que é um pouco diferente do vídeo original, né? Peguei como mote, vou deixar o arroba da criadora. Eu sou Vinícius Siqueira, sou pesquisador pelo Unifesp em Educação e Saúde. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. É interessante, portanto, perceber que como essa moral do sofrimento, de um sofrimento que precisa ser passado para criar caráter, na prática, reproduz eternamente uma desigualdade macrosocial específica, que é uma desigualdade de classe. A gente poderia até dizer como que esse jeito de ver as coisas, né, em que o sofrimento faz parte de uma formação muito essencial do sujeito, que deve passar porque eu passei e hoje eu sou uma pessoa muito boa, então você tem que passar para ser uma pessoa muito boa, como que isso não funciona de um jeito, e agora pegando Karl Marx, ideológico. Como que não funciona para reproduzir as relações sociais de produção. Ou seja, como isso acaba funcionando para fazer com que o peão da escala mais baixa continue na escala mais baixa. Os filhos também, os filhos dos filhos também, por aí vai. Na prática, gente, o sofrimento não é uma virtude. O sofrimento não faz o caráter ser melhor. O sofrimento não transforma alguém em uma pessoa mais forte. O sofrimento é só sofrimento mesmo. A dificuldade é só dificuldade. Talvez olhar para a dificuldade com um pouco de revolta seja mais interessante do que olhar para a dificuldade como uma luz no fim do túnel,
como aquilo que vai conseguir entregar pra gente um futuro melhor. Percebe como é estranho pensar num caminho de sofrimento para ser alguém legal? É aquela coisa, né? Caminhar pelas próprias pernas. Mas já que eu tomei paulada nas pernas, você também vai ter que tomar. Aí no fim do dia todo mundo tá manco. Tudo bem?